Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aos nossos costumeiros recados. A gente sempre começa pedindo para quem estiver de posse do celular desligá-lo ou deixar no vibracall, para a gente evitar sustos. Também reforçamos, temos a nossa biblioteca aqui na casa com vários títulos e vários volumes de cada título para empréstimo. A leitura espírita é muito salutar, nos faz muito bem o conhecimento. Atendimento fraterno, nós temos aqui o nosso atendimento fraterno para pessoas que precisam, que desejam conversar com alguém a respeito de, algum problema ou curiosidade sobre a doutrina espírita, no que pode ser ajudado, o que é o passe, o que eu devo fazer, devo tomar, não devo. Às terças-feiras, às 19h30 até às 20 horas, às quintas-feiras, das 19h30 também até às 20, e aos sábados, das 17h30 às 18h. É só procurar lá embaixo na recepção, a pessoa que estiver por lá. Temos ainda também o curso de educação mediúnica, ou vamos dizer assim, é uma iniciação ao espiritismo, não é um curso para médiuns propriamente dito, mas é uma introdução à doutrina espírita que depois pode ser aprofundada. Às quartas-feiras, às 14 horas, de forma presencial, aqui na nossa casa. E quartas-feiras, às 20 horas, esse curso é online. Quem quiser se inscrever, o pessoal que está em casa, é só procurar a gente aqui na recepção. Estudo do livro Nosso Lar. É um livro da psicografia de Chico Xavier, da série André Luiz, A Vida no Mundo dos Espíritos, composta lá por 16 ou 18 livros, por aí. E esse Nosso Lar é o primeiro da série. E esse estudo está sendo feito às segundas-feiras, 20 horas, online. Evangelização infantil e pré-mocidade, às quintas-feiras, 20 horas. Maiores detalhes na recepção também. E estamos aqui com o projeto Ler Mais. Esse projeto Ler Mais nos foi sugerido a leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, a sugestão é que os frequentadores da casa, quem mais quiser também, pode não ser frequentador, mas estiver interessado no estudo, leia o livro e dia 19/10, era dia 26, mas adiantou uma semana, para o dia 19 de outubro, então vai ter uma reunião para a gente conversar a respeito desse livro, E a casa também, através do Departamento de Doutrina, está disponibilizando esse livro aos capítulos. Hoje está disponível ali sobre a mesa o capítulo 5 e 6. Isso para quem não quis adquirir o livro ou não tem outro meio para ler, a casa fornece em capítulos para que a pessoa possa ler e participar dessa discussão, então, no dia 19. O que mais? Almoço de confraternização. É domingo agora, dia 22, às 12 horas. O convite, o ingresso, vamos dizer assim, custa R$30, coma à vontade, E criança até 6 anos não pagam nada. E quem quiser participar, os convites também estão à disposição, é só procurar a recepção ou no dia, no domingo, pode vir direto aí, adquire o convite na hora, correto? Então, dia 22 agora, às 12 horas. Acho que os recados eram esses. Agora vamos ler então a psicografia da noite, intitulada Oportunidade. O orgulho, a vaidade, sempre nos afasta de Deus e dos seres mais evoluídos.
Precisamos aprender nesta encarnação que a humildade, a caridade, a fraternidade são os sentimentos mais agradáveis a Deus e ao nosso irmão maior, Jesus. Temos a capacidade e poder de melhorar os nossos sentimentos, purificando, tentando ser o melhor possível para que possamos evoluir e crescer, buscando a nossa felicidade tão procurada pela maioria de nossos irmãos. A Terra, planeta de provas e expiações, é uma grande oportunidade de crescimento. Sabem que nada é impossível com a nossa força de vontade e a fé que acreditamos. Teremos a oportunidade de ter um sucesso tão esperado. Obrigado por tudo que nos dá a oportunidade de crescimento. Obrigado, Senhor. Essa página foi recebida no dia 28 de agosto de 2024. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos nesta casa abençoada que sempre nos acolhe. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que possamos nós aqui reunidos, Senhor, unirmos também os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, para que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais aos ensinamentos que nos chegarão hoje através da explanação do nosso irmão Carlos, que nos fará essa gentileza. Que possamos nós, Senhor, prestarmos atenção nas lições, ponderarmos sobre elas, compararmos aos seus ensinamentos, Mestre querido, para que possamos corrigir os nossos rumos que porventura estejam errados. Que possamos nós, através do nosso esforço, trabalho, reflexão e principalmente através da sua misericórdia que sempre nos acolhe, melhorarmos, Senhor, e nos tornarmos pessoas melhores, com bons sentimentos, bons pensamentos, mas principalmente boas ações. Esteja conosco, Senhor, e mais essa noite, que assim seja, com a graça de Deus. Precisa do microfone? É bom ou assim tá bom? Assim tá bom. E o pessoal aí de trás? Deixa assim. Joga de lado. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, que depois, né, o vídeo vai para lá. Hoje passaram para mim aqui um tema para a gente estar batendo um papo, para a gente estar conversando, que foi o jugo leve. Nós vamos encontrar esse tema no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, itens 1 e 2. Eu vou ler, geralmente eu leio só o comecinho, mas esse texto é bem pequenininho, é muito bonito, então eu vou ler o texto primeiro, tá? Porque ele é curtinho, então dá para ler, dá o tempo. Então primeiro você tem a mensagem de Jesus e depois você tem uma explicação em cima dela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí vem o item 2, que já começa a explicação. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar ao homem. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso,
nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, e eu sempre digo que nesses textos sempre tem um mas, sempre tem um entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então vamos lá. Se a gente pegar o texto, Jesus ele faz primeiro um convite e depois ele faz uma promessa. Qual é o convite? Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados. E o que é ir até ele? Como é que a gente faz para ir até Jesus? Jesus não está exatamente aqui, né? Ele não vem aqui dar palestra, ele não tem canal no YouTube, ele não tem programa de televisão. Vinde a mim é conhecer as suas palavras, é conhecer os seus ensinamentos. É através das suas palavras, do que está escrito nos evangelhos, daquilo que está escrito dentro da doutrina espírita, que tenta explicar de uma maneira mais moderna, tenta trazer de novo o verdadeiro significado daquilo que foi dito. É através disso que nós vamos conhecê-lo. Então esse é o convite. Vinde a mim. E como é que ele vai aliviar a nossa dor? Ele alivia a nossa dor justamente através dos seus ensinamentos. Qual a primeira coisa que ele ensina? E que o texto fala aqui? Que existe fé no futuro. O que é essa fé no futuro? De que existe uma vida para além dessa vida que nós estamos tendo. Que nós não somos apenas um corpo físico de carne, que o dia que morrer, morreu, acabou. Não. Ele diz que nós somos um espírito, que nós somos uma alma, que a vida prossegue para além desse limite temporal que a gente tem, que as dores que a gente tem, por piores que sejam, que os problemas, por piores que sejam, eles acabam. Acabam aqui, às vezes, ou acabam na vida futura. Que os entes perdidos os entes queridos que nós perdemos, a gente vai reencontrar, porque ninguém morreu. Então, esse é o primeiro consolo que ele nos dá, a fé na vida futura. E depois ele vai também aliviar as nossas dores e as nossas aflições, quando ele nos ensina sobre as leis de Deus e principalmente sobre a justiça do amor de Deus e de como Deus é justo, de como ele nos ama. E através justamente dessa mensagem que nós vamos entender, mas aí volto a falar, né? Para a gente entender como ele ensina que Deus é justo, a gente tem que primeiro saber o que ele falou. Então a gente tem que estudar. Aliás, essa é uma máxima dentro do Espiritismo sempre, né? Estudar. Porque quando nós aprendemos que Deus é justo, Jesus nos ensina que nada é por acaso. Que tudo que nós passamos nessa vida, que tudo que nós passamos nesse mundo, tem um motivo. Que nós não sofremos à toa, que nós não nos alegramos à toa. Todas as experiências que nós passamos, elas têm a função de nos ensinar algo. Ela tem a função de nos fazer crescer. Ela tem a função de fazer com que nós encontremos o caminho de Deus. Todas as provas que a gente passa, e às vezes a gente confunde, a gente acha que prova é só aquilo que é difícil na nossa vida. Não, sabe que momentos alegres, viver uma vida boa e feliz também é uma prova? Porque às vezes é justamente quando a gente está com tudo muito bom que a gente se esquece de Deus. A gente se esquece da lei da caridade, a gente se esquece da fraternidade. E quando está tudo muito bom para a gente, né? A gente às vezes também começa a se achar assim, muita cerejinha do bolo. Olha tudo que eu consegui na vida, olha tudo que eu conquistei. A gente começa a achar que a gente é muito bom e depende só da gente mesmo.
e a gente esquece os outros. Mas é aquele irmão ali que não conseguiu. É problema dele. Eu trabalhei, eu estudei, eu consegui. Ele que trabalha, ele que estude. E talvez essa prova é justamente isso. O que a gente faz quando está tudo bom? O que a gente faz quando a gente tem recursos? A gente se preocupa só em curtir, em gozar aquela vida boa que a gente tem? Ou a gente se preocupa em ajudar o próximo? A gente se preocupa em dividir essa graça que nos foi dada? E até porque a gente tem que lembrar de uma coisa. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Primeiro, a gente depende de Deus. Segundo, todo mundo aqui nasceu bebezinho e se não fosse pai e mãe tinha morrido logo depois que nasceu. Se a gente conquistou alguma coisa na vida é porque a gente estudou. Para a gente estudar teve que ter professor. Para ter professor tinha que ter uma escola. Teve um engenheiro que projetou e um pedreiro que construiu. Para você chegar na escola tinha que ter uma rua. Senão você também não chegava lá. Então, nada se faz sozinho. A gente pode não perceber. E existem também aquelas provas que são os problemas, que são as aflições, que são as dificuldades. Mas aí, com as lições que Jesus nos dá, a gente aprende que isso não é um castigo. Mesmo quando a gente fala em expiação, a expiação é uma prova que tem por objetivo ensinar e fazer a gente pagar um débito. A gente está pagando uma falta, pagando uma dívida. Mas, acima de tudo, está servindo também como lição para alguma coisa. E sem dificuldade a gente não aprende. Eu sempre dou um exemplo aqui, eu vou repetir de novo, né? O homem só inventou a roda porque ficou difícil carregar as coisas. Se fosse fácil carregar as coisas, ele não tinha inventado a roda. A gente inventou a carroça porque também só botar em cima de uma roda e puxar com a força física estava difícil. A gente descobriu que dava para atrelar um cavalo ali, um boi. Depois a gente inventou o carro, o avião. Tudo para fazer o quê? Havia uma dificuldade, transportar. A gente inventa remédio porque tem doença. Para inventar remédio, a gente não tem que desenvolver inteligência. Quanto tempo um cientista estuda para desenvolver um medicamento, um remédio? Quanto tempo um cientista estuda para fazer alguma coisa? Quanto a gente não tem que aprender para viver a vida, para fazer o nosso trabalho, para ser útil na sociedade? Então as dificuldades têm essa função. E quando a gente percebe que esses problemas que a gente tem essa função de educar, e é isso que Jesus nos ensina, é isso que o Espiritismo nos ensina, nós vamos desenvolvendo uma virtude que é chamada de resignação. E o que é resignação? É aquela capacidade que a gente tem de aceitar as dificuldades da vida sem rancor, sem falar, Deus esqueceu de mim. Será que Deus existe mesmo? Porque às vezes a gente esquece de Deus quando está muito bem e às vezes a gente duvida de Deus quando está muito mal. Por que eu estou passando por isso? Por que eu? O que eu fiz para merecer? Mas Jesus vem ensinar justamente isso. Que Deus é amor eterno, é amor supremo, e tudo que acontece, tudo que Ele faz é justo. E aí a gente desenvolve essa virtude que é a resignação. E sempre que eu falo de resignação, eu também vou ter que falar uma outra coisa. Resignação é aceitar aquilo pelo que nós temos que passar e que não pode ser mudado. Resignar sem ódio, sem rancor, sem duvidar de Deus e da sua bondade. É sem blasfemar, sem reclamar, sem choramingar. Resignação não é conformismo. Não é achar que se está assim, tem que ser assim mesmo. Se você está doente, você procura um médico. Tem doença que tem cura, tem doença que não tem. Se a doença não tem, você vai tomar remédio para o resto da vida e vai viver o melhor possível. Se você nasceu com algum problema físico, eu vi domingo um rapaz, eu não costumo assistir aquele programa de televisão, mas levaram um nadador da Paralimpíada, que era um rapazinho desse tamanho, tinha um pedacinho de perna desse tamanho e não tinha braço nenhum. Ele ganhou 3 medalhas de ouro. Conformismo é ele ficar em casa chorando, achando que ele não pode fazer nada da vida. Resignação, aceitar, eu tenho um defeito, eu tenho um problema e não vai mudar. O que eu posso fazer em cima disso? O que eu posso fazer de melhor em cima disso? Isso é resignação.
Eu posso sim lutar para melhorar de vida, não é porque eu nasci pobre que eu tenho que me conformar. Eu não vou me revoltar porque eu nasci pobre, mas eu posso querer melhorar de vida, isso é justo. Né? E Jesus nos ensina isso. Então, e quando a gente passa a ter esse sentimento de resignação, quando a gente passa a ter esse sentimento de fé no futuro, quando a gente passa a ter esse sentimento de aceitar as coisas porque acredita que Deus é justo, é isso que alivia a nossa dor. É esse o alívio que Jesus nos promete, que nos concede. É essa aceitação e esse aprendizado. E eu volto a dizer, como é que você então vai adquirir esse conhecimento que Jesus nos passa? Estudando. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Mas estudar ajuda a gente perceber, a gente tirar essas leis de dentro da gente e começar a entender e praticar. Mas aí Jesus tem um pedaço que ele fala assim, vou até repetir aqui: tomai sobre vós o meu jugo, pois é suave em meu jugo e leve ao fardo. O que ele vai dizer aqui com tomai sobre vós o meu jugo? Vocês sabem o que é jugo na Bíblia? Jugo era uma canga, era um aparato de madeira que você punha no pescoço do boi ou da mula para você amarrar as cordas e ele puxar a carga. Então, jugo é esse negócio que você põe sobre o animal para ele puxar o fardo, que é a carga. Também é usado muitas vezes como metáfora de submissão. Mas Jesus fala, tomai o meu jugo, porque ele é suave e meu fardo é leve. E por que ele diz isso? Porque o jugo que Jesus... E aí entra aquela história, existe uma condição, né, para a gente receber aquele consolo. O jugo que Jesus nos passa é justamente a lei de Deus. Ele diz que se nós seguirmos a lei de Deus, se nós aprendermos, nós seremos mais felizes. Que na medida em que nós seguimos a lei de Deus, nós nos crescemos, nós nos aprimoramos, e isso com o tempo vai sim trazer a felicidade, por esse entendimento. E ele diz que esse jugo é suave, porque, na final das contas, o que é que Deus nos pede na sua lei? Única e exclusivamente, em resumo, amor e caridade. A lei de Deus, em último resumo, pede que amemos e que sejamos caridosos. E hoje a sociedade impõe tantos julgos para a gente, né? Se a gente for pensar bem, a gente vive numa sociedade que a gente não é pelo que a gente é pelo que a gente tem. Então você é pelo seu telefone, então tem que comprar um telefone bom. Você é pelo carro que você tem, você é pela casa que você mora, você é pelo bairro que você mora, você é pelo emprego que você tem, pelo restaurante que você frequenta, que aliás nem dá para frequentar mais, está caro para a Dedéu, vamos ser sinceros. Jesus, ele não pede nada, ele só pede como jugo, quer dizer, ele tira esse jugo da gente. Porque quando a gente também percebe que o que vale a pena, que o que interessa é obedecer às leis de Deus, tem um monte de coisa que a sociedade impõe para a gente que a gente fala, nossa, como isso é sem importância. Por que eu estava me preocupando com isso? Você tira o jugo pesado do seu pescoço e põe o jugo leve, que é seguir a lei de Deus. E ele é leve, o suave, aliás, ele é leve por quê? Porque é amar, praticar a caridade. E isso todo mundo pode aprender. Sabe, aprender a amar, aprender a ser caridoso. Você não tem que ter escola para fazer isso. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é doente, se você é são. Todo mundo, se você tem grau de escola, se você não tem, todo mundo pode amar. Todo mundo pode ser útil quando a oportunidade surge. Todo mundo pode praticar a caridade. Até aquela pessoa que não consegue sair da cama, às vezes consegue ser caridosa. Eu tive uma experiência na minha vida, uma pessoa que não podia sair na cama e se preocupava comigo, mais às vezes até do que eu conseguia me preocupar com ela. E pedia para as pessoas, olha, toma conta dele porque eu acho que ele não está muito bem. Quem não podia sair da cama era ela.
Todo mundo pode praticar esse amor independente de qualquer coisa. Quando eu era bem criancinha, eu morava no Bangu, perto de um terreno que era da prefeitura, hoje onde é a faculdade, a UFABC. E lá eram uns negócios da prefeitura e lá num canto tinha um barraco de madeira e morava uma senhorinha, uma benzedeira. Né? Antigamente tinha muito isso, eu nem sei se ainda existe. Mas tinha lá uma senhorinha desse tamanho assim. Eu acho que ela era analfabeta, ou se lia muito pouco. E ela morava lá de favor. Mas a molecadinha ali de perto estava sempre na casa dela, a gente sempre era lá para ela benzer. E era gostoso ficar lá. Ela conversava, ela perguntava para a gente o que a gente estava fazendo, se a gente era educado, ela dava lição de moral na gente, ela educava. Gente, ela era sempre analfabeta, se é que não era analfabeta. Ela morava ali de favor. Se a prefeitura tirasse de lá, ela ia para a rua. E eu nunca conheci alguém que transmitisse tanto amor, tanta caridade, como aquela senhora. Então, por isso que o fardo é leve, porque não é difícil, a gente só tem que querer. Claro, praticar. E isso a gente tem que começar o mais rápido possível, tá? E eu vou bater de novo na tecla. Estudar, aprender. Só isso basta? Também não, porque tem um monte de coisa que eu sei que eu ainda não consigo botar em prática. Ela conseguia, olha só que legal. Eu que venho aqui, sou palestrante, falo para vocês, tem coisa que eu confesso. Tem coisa que eu ainda não consigo botar em prática. Um dia a gente chega lá, mas tem que começar. É assim que a gente vai conseguir. E depois, aqueles que se interessarem, eu falei só do item 1 e 2 do capítulo. Tem o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quando vocês chegarem em casa, leiam o resto. O Cristo Consolador, o Consolador Prometido. É muito bonito. Vai complementar isso daqui de uma forma fantástica. E eu espero que realmente a gente resolva, ou pelo menos tente, tirar esse jugo, essa canga que a vida e a sociedade às vezes põe na gente. Vamos aceitar o jugo que Jesus pede que a gente carregue, porque o dele é mais fácil. Um beijo no coração de todos. Boa noite. E assim, Jesus, encerrando a nossa palestra de hoje, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez essa oportunidade de aqui nos reunirmos e podermos refletir sobre os seus ensinamentos, tendo como luz a doutrina espírita, o Consolador que o Senhor nos prometeu. E aproveitando esse clima de paz, reflexão e serenidade, Senhor, nós queremos colocar à disposição as nossas melhores vibrações em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Que as nossas vibrações, Mestre querido, possam envolver esses irmãos que aqui são trazidos nesta casa para tratamento. Que nós possamos, Senhor, também vibrar pelas pessoas inscritas em nossa caixa de vibrações, nos trabalhos da casa. Que possamos também, Senhor, pedir pelos nossos lares, vibrar pelos nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, nossos amigos, as pessoas que conosco convivem, que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória. Que essas nossas vibrações de carinho e de amor possam ser direcionadas pelas suas mãos generosas, Senhor. Vos pedimos também pelos trabalhos que ainda continuam na casa, os trabalhos de passe, e que o Senhor possa, ao final dessas tarefas, nos dispensar na sua paz e nos conduzir até os nossos lares. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus.